Então, essa seria a primeira parte, foi do ponto de junção. Então vamos ver o ponto de corte, que é como que a gente dá nome para esse ponto de junção. Então não tem muita novidade aqui não. A única novidade talvez seja que você pode compor ponto de junção. Então você tem os operadores lógicos ali que você vai usar para compor. Então o ponto de corte é um conjunto de pontos de junção. Então o ponto de junção é um ponto no sistema, o ponto de corte é um conjunto desses pontos. E o ponto de junção, então, ele tem operadores lógicos que permitem compor, ou o ponto de corte tem operadores lógicos que permitem compor os pontos de junção. Então os pontos de junção podem ser compostos, por exemplo, com AND, quer dizer que é quando duas situações ocorrerem simultaneamente. Então essa situação, o aspecto interessado, essa situação, o aspecto vai interceptar e vai fazer alguma coisa. Ou OR, que é quando uma coisa ou a outra acontece. Então se uma situação é satisfeita ou a outra situação é satisfeita, então o aspecto é interessado e vai fazer alguma coisa naquele momento. Ou não, também é bem intuitivo, que é quando uma situação não ocorre. Então se não ocorrer aquela situação, ocorreu o oposto dela, então o aspecto é interessado. Então, por exemplo, se eu quero acesso a todos os atributos, mas eu não quero que seja o atributo nome da classe cliente. Então eu coloco todos os atributos, que é aquele que apareceu antes, mas não, ou usando o i aqui, e não o acesso àquele atributo que eu não quero. Então, é uma situação que eu estou negando, uma situação que eu não quero fazer nada quando ela ocorrer. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Então, vamos supor que eu quero logar toda chamada a método set e chamada a método get da classe conta. Então, eu posso usar essa sintaxe aqui. Call, que é chamadas, qualquer pessoa que chamar o método set qualquer coisa na classe cliente, ou chamar set na classe conta, chamada também que é call. Então eu estou usando o aqui que é, se uma situação ocorrer, chamada a set na classe cliente, ou a outra situação ocorrer, chamada a set na classe conta, eu quero fazer alguma coisa, como por exemplo logar. Isso é uma forma de eu compor pontos de junção, cada um desses aqui seria um ponto de junção, a composição seria um ponto de corte. Eu posso fazer de outra forma colocando nome, e aí que entra a parte interessante, que é você dar nome a isso, e com isso você consegue reusar isso em vários pontos da aplicação. Então a palavra reservada de AspectJ para você dar nome é point cut, de ponto de corte. Então coloca o nome, por exemplo, nesse primeiro parte aqui, call clientes.set, asterisco e asterisco. Então coloquei isso aqui, o nome que eu dei para isso foi set cliente. Então dei um nome aqui, um identificador, set cliente, pode ser qualquer nome. Essa parte aqui é a sintaxe que eu quero interceptar chamadas a método set. E com isso eu tenho um nome agora, set cliente, eu posso usar em outros lugares. Eu fiz a mesma coisa para essa parte aqui, dei o nome set conta, qualquer chamada a método set na classe conta. Essa parte aqui é a sintaxe de ponto de corte, interceptação de ponto de corte, call, qualquer retorno, está na classe conta, o método começa com set e tem alguma coisa a mais, e tem um asterisco aqui que tem que ter um parâmetro. Não importa qual que é o parâmetro, tem que ter um. E já que eu dei o nome aqui, o primeiro ponto de corte chama set cliente, o segundo chama set conta, eu posso dar o nome a um terceiro sets aqui e fazer a composição. Isso eu posso usar em vários pontos, então você, a partir do momento que você deu nome a pontos de corte, você consegue usar em vários pontos da aplicação. Então fica mais interessante você dar nome, fica mais fácil de entender, fica mais legível e você consegue reusar em vários pontos da aplicação. Então tem como ser feito dessa forma aqui em AspectJ, tem como ser feito dessa forma aqui em AspectJ, com nomes. É preferível com nomes. É igual em Java, tem como você criar métodos com nome, métodos sem nomes, mas é preferível você criar métodos com nome. Tem como você criar classes com nome, classes aninhadas anônimas, mas é preferível você criar classes com nome. Então em AspectJ a regra é a mesma, você pode criar um ponto de corte sem nome e um ponto de corte com nome. O com nome é sempre melhor, é mais fácil de entender e mais fácil você reusar depois usando o identificador. Então vamos voltar ao nosso exemplo aí da conta, do login. Então agora eu estou logando duas operações aqui. Estou logando debitar, isso é um código Java puro, não tem nada de AspectJ, puro Java. Então tem um código da classe conta aqui, tem dois atributos, número e saldo, tem dois métodos, debitar e acreditar. Todos dois loga quando ocorre um débito ou quando ocorre um crédito. Na primeira situação, alguém chamou o método debitar, foi feito o débito, escreveu na tela, ocorreu um débito. Segunda situação, alguém chamou o método creditar, fez o crédito, fez o depósito e imprimiu na tela, ocorreu um crédito. Então tem dois casos aí de log, poderia ter
dezenas, centenas, como no caso do Tomcat. Como que eu faria isso com Aspect-J? Primeira coisa que eu apagaria aquele código em vermelho da classe Java. Então, se isso aqui for transformado num código orientado a aspecto, e eu quero que log seja implementado com aspecto, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar esse código aqui, system.out.println ocorrer um débito, e apagar esse código, system.out.println ocorrer um crédito, porque isso não faz parte da funcionalidade básica da classe conta. Isso é um código extra que está ali só para atrapalhar a legibilidade e a facilidade de alterar esse código, a facilidade de entender esse código também. Então, a primeira coisa, eu apagaria aquele código e colocaria isso aí no aspecto. Então, colocaria point cut, daria um nome qualquer, aqui o nome que eu dei foi log crédito, e colocaria aqui o aspecto interessado em chamadas ao método creditar na classe conta, e se tiver mais alguma coisa aqui também não tem problema. Se tiver, por exemplo, conta especial, conta poupança, que é o caso que ocorre nesse sistema, eu também vou logar. Então, eu estou logando creditar, que tem como parâmetro um double. Vamos voltar a ver se isso aqui está certo. Então, o creditar realmente tem como parâmetro um double. O debitar também tem como parâmetro um double. Ambos retornam void. Então, é isso que está aqui. Apesar de eu ter colocado um asterisco no lugar, eu poderia ter colocado o void aqui, que é o tipo de retorno. Então, creditar na classe conta, debitar na classe conta. Ambos têm double. E ambos eu quero interceptar as chamadas. Se alguém chamar, eu quero fazer um log, quero imprimir na tela que ocorreu aquela operação. Point cut, palavra reservada de Aspect-J. Essa parte aqui é o nome do método em qual classe que ela está. Então, chamadas ao método creditar na classe conta, chamada ao método debitar na classe conta. Tem um asterisco ali, porque nesse sistema poderia acontecer isso aqui. Tem uma classe conta comum, classe conta especial, conta poupança. Então, por isso eu coloquei conta, voltando aqui no slide anterior. Conta asterisco, que pode ser conta comum, conta especial, conta poupança, qualquer das situações eu quero logar. Qualquer chamada, debitar e acreditar em contas, eu quero interceptar. Isso, tudo bem, interceptei, e agora? Tem que imprimir alguma coisa, tem que imprimir o log na tela. Então aí entra o adendo, que é o comportamento. O que vai acontecer quando for chamado o método debitar e o método creditar? Naquele sisteminha deveria imprimir na tela, ocorrer um débito ou ocorrer um crédito. Então, como que a gente faz isso em Aspect-J? A gente tem que usar a construção adendo, que vem do inglês advice. Então, o que é um adendo? É uma construção que especifica o que vai ser executado. Qual que é o código que vai ser executado quando chegar naquele ponto da aplicação. Quando alguém chamar o método creditar na classe conta, eu vou imprimir alguma coisa, o que eu vou imprimir é o adendo que vai dizer. Então, o adendo é mais ou menos equivalente a um método, vai dar o comportamento a um aspecto. Tem 3 tipos de adendo. Pode ser o antes, que é a palavra reservada before, pode ser o depois, que é a palavra reservada after, e pode ser antes e depois, que é a palavra reservada around. Então, se antes de acontecer o débito eu quero imprimir já na tela, eu uso o before. Se depois que ocorreu o débito eu quero imprimir na tela, eu coloco o after. Se é antes e é depois, eu coloco o around. Então, no caso do nosso exemplo, o ideal seria usar o after, o depois. Se realmente ocorreu o débito, eu coloco na tela. Então, tem que verificar se ocorreu realmente o débito. Então, o ideal é usar o after, mesma coisa para o crédito. Se realmente ocorreu o crédito, eu imprimo na tela que ocorreu o crédito. Então, é melhor usar o after só depois que aquele chamada realmente ocorreu e foi executada, é que eu vou executar o código do aspecto, executar o que tiver definido no adendo, tiver implementado no adendo. Então, agora a gente já tem aí tanto o ponto que vai ser interceptado, que é o ponto de junção, quanto o que vai ser executado naquele ponto. Então, nesse caso aqui, ocorreu creditar na classe conta. Então, aqui está definindo o ponto de corte, que é um conjunto de pontos de junção. Então, ocorreu chamada, então call de chamada, o método creditar na classe conta. O método creditar tem um parâmetro double. Então, se ocorreu isso, é o log crédito, eu vou imprimir na tela, ocorreu um crédito. Então, aqui, entre essa chave e essa chave, é um corpo do adendo como um corpo do método. Você pode colocar qualquer comando, pode usar a biblioteca. Não precisa ser simplesmente sistema out.println, pode ser qualquer coisa. Se você quiser fazer operação matemática, operação aritmética, quiser chamar objetos, você pode chamar tudo aqui dentro desse corpo, desse adendo, que é como se fosse o corpo de um método, onde você implementa um comportamento qualquer, implementa uma funcionalidade qualquer. Nesse caso aqui, o único comportamento que está sendo feito é imprimir na tela, ocorrer um crédito.
Só para destacar aqui, a primeira parte que é importante é que é chamada ao método creditar na classe conta. A segunda parte que é importante é que após essa chamada que vai ser executado, ocorreu um crédito. Então, eu estou usando a palavra reservada after aqui, quer dizer, após ocorrer essa situação, eu vou imprimir isso aqui. Tem duas variações aí do after. No before não tem variação, no after tem. Before é o antes, o after é depois. No after, você pode ainda querer tratar quando a situação ocorre com exceção. Não sei se vocês conhecem tratamento de exceção em Java, que é o try catch, aí você pode lançar a exceção com throws. Então pode ser que aconteceu alguma coisa errada na execução, na chamada. Então, supor que chamou o método creditar, que é o nosso exemplo aqui. Então, chamou esse método creditar e não ocorreu crédito, retornou uma exceção. Então, se retornou uma exceção, eu quero saber qual é a exceção que retornou e quer dizer, não foi creditado porque o saldo era insuficiente, por exemplo. Ou a conta não existe. No caso, creditar não faz sentido, saldo suficiente. Então, tem o after throw para essa situação. Ocorreu uma situação excepcional, ocorreu uma exceção de Java, então eu quero saber que ocorreu essa exceção e quero tratar só essa situação. Então, eu usaria o after throwing. Se eu quero só o caso em que ocorreu com sucesso, que não veio nenhuma exceção, eu uso o after return. Então, o after return, ele só vai fazer o que está no adendo, se o método retornar com sucesso, retornar sem exceção. E o after throwing é o contrário. Eu só vou fazer o que está no adendo se retornar uma exceção e eu quero saber qual que é a exceção que foi retornada. Então, só para dar exemplos aqui, no caso de debitar, eu tenho um ponto de corte aqui, conjunto de ponto de junção, que é chamado ao método debitar na classe conta. Se o débito ocorreu com sucesso, eu vou imprimir débito deu certo. Então, after returning, retornou com sucesso. Débitos é o nome que eu usei aqui em cima, o identificador. Eu escrevo na tela, débito deu certo. O contrário, se deu errado, vai retornar uma exceção e não vai ser executado. Esse daqui vai ser executado de baixo. Então, after throwing, após ter sido lançado uma exceção, eu quero imprimir na tela, débito deu errado. Então, aqui eu travo as duas situações, posso logar as duas situações. Situações em que o débito foi feito com sucesso e situações em que o débito não foi feito com sucesso, foi lançada uma exceção, lembrando que é exceção de Java. No exercício de hoje não vai ter muito esse caso não, então depois das 10h30 a gente vai para o laboratório fazer um exercício, mas isso aqui fica mais por curiosidade, no exercício não tem tratamento de exceção, então vocês não vão precisar usar isso. Mas provavelmente vocês vão precisar usar o contexto. Então, essa parte que é importante para o exercício de hoje, que é você pegar coisas do objeto, pegar informações do objeto. A princípio, o aspecto não sabe nada do objeto, ele só sabe interceptar e fazer coisas como imprimir mensagens na tela, mensagens como aquela. Ocorreu um débito, ocorreu um crédito, débito não ocorreu, deu errado, coisas do tipo. Mas se você quiser saber informação sobre o objeto, você tem que usar essas palavrinhas reservadas aí, essas construções de Aspect-J, que é chamado expor o contexto onde estava sendo executado no código Java. Então, por exemplo, se você quer saber quais argumentos que foram passados para o método, você pode usar a palavra args. Então, com isso, você consegue pegar quais argumentos foram passados por um método. Isso pode ser importante, a gente vai ver um exemplinho aqui, isso é interessante. Ou se você quer saber qual objeto que foi chamado, você usa o target. Target quer dizer objeto chamado. Então, quando ocorre uma chamada, tem um objeto chamador e tem um objeto que foi chamado. O target pega o objeto chamado, é aquele que foi alvo da chamada. E o this, ao contrário, pega o objeto chamador. Então, esse aqui é o objeto que recebe uma chamada, no caso de ser call. Esse aqui é o objeto que fez a chamada, no caso do this. Como que usa isso? Vou ver um exemplinho aqui do target, por exemplo. Então, vamos supor que eu quero saber qual foi o objeto chamado para acreditar. Então, eu sei que um objeto que foi chamado é conta, porque foi chamado acreditar na classe conta. Então, eu defini aqui que eu estou interessado em chamadas, método acreditar na classe conta. Então, eu sei que o objeto que vai ser chamado é conta e eu quero saber qual que é exatamente esse objeto, qual que é a instância dele. Então, aqui eu defini que a classe é conta, mas eu não sei qual que é o objeto. A classe conta pode ter vários objetos. E esse C aqui vai dizer qual que é exatamente o objeto. Então, esse Czinho aqui eu quero saber qual exatamente o objeto foi chamado. A partir do momento que eu sei exatamente qual é o objeto, eu posso fazer coisas como isso aqui. Pode dizer, ocorreu um crédito e digo qual que foi o objeto que foi creditado, qual conta foi creditado. Então, eu chamei aqui um método getNúmero do objeto C, onde C
foi pegado aqui com o target. Então, no ponto de corte, eu peguei o objeto C, que é da classe conta, e transferi o C para o adendo aqui, tal forma que o adendo sabe que o C aqui é a classe conta, é o objeto que foi chamado, e com isso eu posso pegar informações sobre esse objeto que foi chamado. Então, um detalhe sobre isso aqui é que a sintaxe é meio complexa, a princípio até parece ser complexa demais, parece ser até um pouco redundante, talvez, me fugiu a palavra aqui, mas você tem que dizer que aqui foi chamado objeto conta, aí você passa aqui como parâmetro, ou passa para assinatura, de tal forma que o adendo aqui consegue pegar esse C que está na assinatura do ponto de corte, e aí sim você pode usar o C aqui. Então você tem que ficar repetindo, é um pouco chato fazer isso, mas com o tempo você acostuma. Vamos dar mais exemplos aqui, talvez fique mais claro. Então vamos usar esse exemplo aí que tem o args, que é pegar argumento do método. Então o exemplo é parecido, eu quero interceptar chamadas, por isso é call, do método creditar na classe conta, não importa para mim o retorno, mas importa que o parâmetro é um double. E eu quero saber qual que é esse argumento agora. Além de saber quem foi o objeto chamado, eu quero saber qual que é o argumento do método chamado. Então, a classe chamada é uma classe conta, o objeto é C, e o argumento é um double, e eu estou pegando aqui com o nome V. Então, é um argumento e um objeto que eu estou pegando. E com isso eu posso imprimir mais coisas, como por exemplo, qual que é o número da conta que estava sendo impresso no outro e qual que é o valor que foi creditado, qual que é o valor que foi depositado. Então esse Vzinho aqui, a sintaxe é bem parecida. O Vzinho aqui é o double que veio do ponto de corte. O ponto de corte definiu que o V é um double e disse que isso é um argumento do método creditar. O argumento do método creditar, que é o double, foi interceptado e foi exposto como exposto o contexto, que é chamado em orientação a aspecto, você expõe o contexto. O contexto é lá o que está na classe. A classe do objeto estava executando e eles tinham algumas situações, alguns valores naquele momento. O aspecto só sabe quais são os valores se você expor o contexto e se você pegar esse contexto aqui no ponto de corte. Então, nesse caso que eu estou pegando o contexto, é o parâmetro do método. No primeiro caso, estava pegando o contexto, que é qual objeto que estava sendo chamado, qual objeto que é o target. Dá um exemplo aqui do around, só porque até agora eu usei só ponto de corte after. Então vamos ver o around aqui, que é um pouco diferente, porque ele executa antes e depois, ou só antes ou só depois, depende de como que o programador faz. Então nesse caso, eu estou interceptando o método debitar, fazer um saque na conta, estou pegando os parâmetros da mesma forma, pegando o parâmetro que é a conta e o parâmetro que é ou melhor, pegando o argumento aqui que é o parâmetro do método debitar, então estou pegando a conta chamada e o parâmetro do método debitar. E aí eu tenho um around aqui, que é antes e depois. O around tem que ter retorno, o retorno dele é o mesmo retorno desse método aqui, então o método debitar retornava void, apesar de não estar aqui, mas ele retorna um void, então o around também retorna void. E eu tenho a palavra proceed, que é o detalhe aqui, que é quando que eu vou dizer que o método pode ser executado. Então, chegou no ponto da chamada do método debitar, o aspecto começa a executar. Então, debitar não ocorreu ainda. Então, antes de começar o débito, começa primeiro esse código aqui que está no aspecto. Então, o aspecto primeiro faz a verificação de saldo, por exemplo, ali. Se o V, que é o valor que vai ser debitado, for maior que o saldo, ele simplesmente coloca uma mensagem na tela, não tem saldo suficiente. Caso contrário, aí sim ele permite que o método debitar seja executado. Então, o proceed aqui é o momento em que um aspecto autoriza ou não a execução do método. Com o proceed, ele está autorizando a execução do método debitar. Se não tivesse o proceed, o método debitar não ia ser executado nunca, como se aquela linha não existisse. Então, o aspecto ele tem esse poder de decidir se alguma função, algum método da aplicação vai ser executado ou não. Ele intercepta, esse cara que ele está interceptando com o around, ponto de corte e o around. Então, ele interceptou, alguém chamou o método debitar, ele vai decidir, vou executar ou não. Eu faço o teste, se o saldo for suficiente, eu executo. Se o saldo for insuficiente, eu não executo o débito, simplesmente coloco a mensagem na tela, como se eu substituísse aquela linha que tem chamada ao debitar, por essa linha aqui, System Out Print Line sem saldo.
Então, o aspecto, ele na verdade tem todo o controle da aplicação nas mãos. Então, ele consegue dizer se a classe vai fazer ou não determinada situação.